E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma live de correção de atividades de física aqui do SP com você. Hoje nós vamos corrigir aquelas atividades que eu deixei para vocês realizarem durante a semana 14, tá legal? Vamos lá? Acompanha comigo aí na sua tela, nós estamos naquela seção Hora de Estudo aí do seu livro, na página 60. Primeiramente, vamos falar aqui sobre o exercício 2, que estava aí na sua lista, tá bom? Bom, o exercício 2 fala assim, ó. O trabalho da força elétrica necessário para transportar uma carga Q de um ponto P até um ponto R no infinito é igual a 8 joules. Determine a energia potencial elétrica de Q no ponto P. Tá, então vamos entender o que ele está pedindo aqui para nós, né? Ele nos deu ali o trabalho da força elétrica que é necessário para transportar uma carguinha teste desde um ponto P até um ponto lá no infinito, até o ponto R bem longe no infinito, tá? E ele falou que esse trabalho é igual a 8 joules. O que ele pede? A energia potencial elétrica no ponto P, ou seja, a energia potencial elétrica inicial, tá bom? Bom, como é que nós resolvemos isso? Nós sabemos que o trabalho da força elétrica nada mais é do que menos a variação da energia potencial elétrica. Então a gente sabe que variação da energia potencial é energia final menos a inicial, né? Quando eu troco ali para forças conservativas, quando eu tenho sinal negativo, então seria a energia potencial inicial menos a energia final, né? Por isso que aquele sinalzinho está negativo ali, é isso que ele está querendo dizer. Nós temos que inverter, né? Trocar essa situação entre as energias. Bom, então, o trabalho da força elétrica fica a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Muito bem. Ele disse para nós que o trabalho é igual a 8 joules. Se eu quero a energia potencial inicial, então onde eu tenho ali na tela, né, energia potencial final, eu passo para o lado oposto, fica sinal positivo, né, passa lá junto com o trabalho. E nós sabemos que essa energia potencial lá no infinito vai tender a zero, né? Então eu vou ter o trabalho mais zero igual a energia potencial inicial. Qual é o valor do trabalho? 8 joules. E aí nós resolvemos essa questão, dizendo aí que a energia potencial inicial lá no ponto P é de 8 joules. Bem fácil essa, né? Tranquilinha. Vamos para a próxima? Agora a questão 9 diz assim, ó. Quando abandonamos em repouso uma partícula eletrizada no interior de um campo eletrostático isolado, então vamos lá, 4 afirmações ali para a gente considerar, né? Aí ele pede para assinalar a afirmação alternativa correta. Se ela for positiva, irá espontaneamente para pontos de menor potencial. Será que isso é verdade? Quer dizer, se a partícula for positiva de forma espontânea, ela vai para o ponto de menor potencial? Sem dúvida, né? O negativo. Então, a positiva vai para o ponto de menor potencial, desenvolvendo aí um trabalho motor, né? Um trabalho potente, de forma espontânea, né? Nada forçado. Você não está empurrando essa carga, ela está indo espontaneamente. Se ela é positiva, ela vai para ponto de potencial menor, no caso negativo, né? Se ela for negativa, irá espontaneamente para pontos de maior potencial? Com certeza. Se A1 é verdade, A2 é verdade também. Durante seu movimento espontâneo, sua energia potencial diminui? Sem dúvida, porque se é um movimento espontâneo, ela tinha uma certa energia potencial. Como ela vai espontaneamente para um local de maior ou menor potencial, de forma espontânea, né? O que vai acontecer? A energia potencial elétrica dela vai diminuir e quem que vai aumentar porque ela ganhou velocidade, ganhou movimento? Aumenta a cinética, né? Então é a conservação de energia. A 4. Durante o movimento espontâneo, a energia cinética aumenta, com certeza. Então, se a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira. Se a 3 é verdadeira, a 4 também é verdadeira. E aí nós temos como afirmação correta qual? Qual seria? Todas são verdadeiras, né? Então, correto aí nós temos a letra A. Todas as afirmações são verdadeiras. Beleza, meu povo? Vamos para mais uma então? Vamos lá para a questão número 12 agora. A
Questão número 12 diz assim, ó. Durante uma experiência didática sobre eletrostática, um professor de física eletriza uma esfera metálica oca suspensa por um fio isolante. Na sequência, faz as seguintes afirmações. Então, nós temos ali 5 afirmações e para assinalar a alternativa correta. 1. A carga elétrica transferida para a esfera se distribui na superfície externa desta. Será que isso acontece quando nós carregamos ali uma esfera metálica? Sim, isso é uma propriedade de um condutor eletrostático, né? A carga transferida fica distribuída na superfície, tá bom? Propriedade do condutor. 2. O campo elétrico no interior da esfera é nulo. Certo ou errado, pessoal? Lembram disso? Correto. Propriedade também do condutor. O campo elétrico no interior do nosso condutor esférico será sempre nulo, né? Nesse caso aí, o condutor nosso é esférico. 3. O campo elétrico na parte exterior da esfera tem direção perpendicular à superfície dela? Então nós temos uma esfera, o campo elétrico na parte externa, no exterior dela. Ele tem direção perpendicular à superfície? Com certeza. Mais uma propriedade do nosso condutor. 4. A superfície da esfera na situação descrita apresenta o mesmo potencial elétrico em todos os pontos? Será? A superfície da esfera, nesta situação, apresenta o mesmo potencial em todos os pontos? Sem dúvida. A superfície da esfera apresenta o mesmo potencial. Também é uma propriedade do condutor que nós estudamos nas aulas anteriores. E por fim, afirmação 5. A carga elétrica acumulada na esfera é positiva, pois lhe foram transferidas cargas positivas. Certo isso? É possível transferir cargas positivas? De forma alguma, né? Essa transferência, a esfera só ganha ou perde o quê? Elétrons, né? Cargas negativas. Então, corretas 1, 2, 3 e 4, afirmação, a alternativa letra D. Tranquilo? Então ficamos aí com a alternativa letra D para essa questão número 12. Podemos ir para a próxima, que agora é a questão 19, né? Que diz assim, ó. Um capacitor plano de capacitância 8 microfarad recebe uma carga elétrica de 32 microfarad, ou melhor, microcoulomb. Então, um capacitor de 8 microfarad recebe uma carga de 32 microcoulomb. Tranquilo. Então, temos o capacitor, tem uma certa capacitância, ele recebe uma carga, né? Tá. O que ele pergunta na letra A? Qual é a DDP entre as armaduras do capacitor? Difícil isso, será? Não. Como que eu calculo e que expressão eu uso para trabalhar com capacitância, carga, DDP? Lembram? Q, carga, né? Igual a C vezes U, ou seja, a capacitância vezes a tensão. Tá ok? Então, Q igual a C vezes U. Isso implica em quê? Implica que eu posso pegar a minha DDP, eu quero a DDP, eu vou isolar, né? Então, U é igual a Q dividido por C, né? Passo o C dividindo ali. Então, eu tenho essa divisão entre carga e capacitância. Aí ficou fácil, né? Qual é o valor da carga? 32 micro. Qual é o valor da capacitância? 8 micro. Micro em cima, que é 10 a menos 6, né? Micro embaixo, pode simplificar. Dividindo então 32 por 8, nós encontramos uma DDP ou uma diferença de potencial entre ali as armaduras daquele capacitor no valor de 4 volts. Esse é tranquilinho, né? Uma aplicação bem direta da forma para a gente entender o que acontece ali entre os capacitores, entre as armaduras do capacitor. Letra B. Qual é a energia potencial elétrica armazenada no capacitor? Será que é difícil? Como que eu calculo a energia potencial elétrica? Lembram? Tem algumas maneiras, né? Com essas informações que nós temos no exercício, fica fácil fazer dessa maneira aí, ó. Energia potencial elétrica é a carga vezes a DDP dividido por 2, né? Q vezes U dividido por 2. Qual é o valor da carga? 32 micro. Qual o valor da DDP que nós acabamos de determinar?
4 volts. Tudo isso dividido por 2. Então percebam que ali nós nem substituímos o micro, né? Porque a resposta já vai ser dada em micro mesmo, né? Eu poderia substituir, mas depois iria colocar novamente a letrinha ali para indicar o micro. Então energia potencial elétrica, 32 dividido por 2 dá 16, 16 vezes 4, 64 microjoules. Neste caso, joule, porque é uma unidade para energia. Então aí terminamos a questão 19, letras A e B. Vamos para a próxima? A próxima questão é uma questão um pouquinho mais complexa, não é uma questão erudita. Questão número 23 está aí no seu livro, na página 64. Certo produto industrial constitui-se de uma embalagem rígida, cheia de óleo de dimensões L, L e D, sendo transportado numa esteira que passa por um sensor capacitivo de 2 placas paralelas e quadradas de lado L. Vamos ver essa figura aí, né? Então temos ali as dimensões L, L e D. Ele vai por uma esteira, tá? Vai passar por nessa esteira ele vai passar por um sensor de 2 placas paralelas, né? Sensor capacitivo, um capacitor. As placas são afastadas entre si com uma distância um pouquinho maior que D, obviamente para o produto poder passar por ali, né? Então estão ali as dimensões da nossa placas, né? Nosso sensor capacitivo. Quando o produto estiver inteiramente inserido entre as placas, o sensor deve acusar um valor de capacitância C0. Considere, contudo, que tenha havido antes um indesejado vazamento de óleo, tal que a efetiva medida da capacitância seja 3/4 de C0. Então aconteceu um probleminha, um acidente ali, vazou o óleo da embalagem daquele produto e a capacitância era para ser C0, se tivesse tudo ok. Só que como vazou óleo, aquele sensor vai medir 3/4 de C0, tá? Sendo dadas as respectivas constantes dielétricas do óleo, isso é importante, 2, e do ar, 1, e desprezando o efeito da constante dielétrica da embalagem, assinale a percentagem do volume de óleo vazado em relação ao seu volume original. Então ele quer saber assim, ó, eu tinha a embalagem cheia de óleo. Se ela passasse por ali cheia de óleo, a capacitância ali que estaria marcando naquele sensor era C0. Só que isso não aconteceu, ela marcou 3/4 de C0. Ou seja, por quê? Porque vazou óleo. Então nós queremos saber quanto de óleo vazou, quantos por cento de óleo vazou em relação ao volume original. Parece difícil, mas vocês vão ver que é tranquilo resolver isso aqui, ó. Numa situação ideal, a capacitância seria dada dessa forma que está aí na tela para vocês, né? Eu sei que a capacitância é a constante vezes a área dividido pela distância, né? Então, a capacitância seria C0, tá? Qual que é o K, que é a constante do óleo? É 2. A área é L ao quadrado, porque é o lado L, né? É só a gente ver a embalagem, L ao quadrado, dividido pela distância. Então ficaria C0 é igual a 2L quadrado sobre D. Vamos guardar essa informação. O meu C0 vale 2L quadrado sobre D. Legal. Só que o óleo vazou. Então, com o vazamento de óleo, nós temos a situação que está aí na tela de vocês. Ó. Eu tinha o meu produto, a minha embalagem toda, né, de altura L, tá? Então, vazou óleo. Se vazou óleo, tem o que ali então? Agora tem ar, né? Sobrou óleo embaixo e a parte de cima, o óleo desceu, o óleo vazou e ficou preenchido com ar. Então, a nossa caixa, nossa embalagem agora tem ar em cima e óleo embaixo, tá? Vamos chamar ali a altura do óleo que sobrou de X. Automaticamente a altura da coluna de ar é L menos X. Tranquilo? Então esta é a situação nova agora. E o que vai configurar agora isso aí, essa situação nova? É como se fosse uma associação em paralelo entre dois capacitores. Olha que legal, né? E como que nós calculamos
uma capacitância de uma associação em série, ou melhor, em paralelo de dois capacitores. Nós simplesmente somamos as capacitâncias, não é assim? Então, aquele nosso sensor capacitivo ali, ele vai fazer a medida como se fosse uma associação em paralelo de dois capacitores. Um com ar entre eles, né, o dielétrico é o ar, e o outro é o óleo. Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo, né? Então a capacitância equivalente é C1 mais C2. Quer dizer, a do ar mais a do óleo. Quem é a capacitância equivalente? Nós sabemos qual que vai ser o resultado. É 3/4 de quem? De C0, que vai ser igual a C1 mais C2. Então, 3/4 de C0. Quem é C0? A gente acabou de descobrir aí há pouco. É 2L² dividido por D. Então fica 3/4 vezes, né, de 2L² sobre D. Isso é igual a quem? Agora é a capacitância 1 mais a capacitância 2. A 1 é a do ar. Como que eu calculo? K vezes A dividido por D. Mais capacitância 2, agora onde tem óleo. K vezes A do óleo dividido por D. Tranquilo por enquanto? Legal. O que é 3/4 vezes 2L² sobre D? Estou multiplicando, multiplica numerador, multiplica denominador. Então ficaria 6L² dividido por 4D. Só que perceba o seguinte, eu tenho D de um lado da igualdade e D lá do outro. O que eu posso fazer? Posso simplificar, né? Já está aí com um mínimo múltiplo comum, vamos dizer assim. Simplifica. Então eu excluo aquele denominador, não preciso dele. Se eu tenho antes da igualdade e depois, eu não preciso, tá bom? Então fica 6L² sobre 4 igual. Quem é o K do ar? 1. Qual é a área? A área da parte de ar que nós temos ali? L menos X vezes L. Né? Porque nós tínhamos ali um produto de lado L, né? De altura L e largura L. Então a altura ficou L menos X e a largura continua sendo L, né? Não mudou nada, tá bom? Mas qual é o K do óleo? 2. E a área para aquela parte de óleo agora? Fica X vezes quem? Vezes L. Então a largura não mudou, né? O que mudou foi apenas a altura ali, tá bom? Então olha só que interessante, nós temos uma equaçãozinha, tá com uma cara de equação segundo grau, não tá não? Com certeza, né? Então eu tenho ali, ó, vamos dar uma melhorada nela, tá? Como é que ficaria? 6 dividido por 4 é 1,5, né? Então ficaria 1,5L². Do lado direito, você pode perceber que vai ficar L² menos LX, mais 2LX. Aí você joga tudo para o lado igual a zero, né? Aí você vai encontrar realmente uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação, às vezes você bate o olho e fala, puxa, mas onde esse negócio vai me levar, né? Como que eu vou determinar o percentual resolvendo uma equação do segundo grau aqui? Calma, vai com calma. Continua resolvendo essa matemática que você vai conseguir extrair o conceito físico dela. Então, quando você resolver essa equação do segundo grau, você vai determinar que o x é igual a 0,5L. Ou seja, aquela parte de óleo que sobrou é a metade da altura. Então é claro que o que vazou foi a metade, né? Então vazou ali a altura, metade do que eu tinha de óleo desceu. Como a largura continua a mesma coisa, né, nós tivemos ali um vazamento na altura de metade, então significa o quê quando eu pegar isso e expandir com relação a volume, né? Se o x é 0,5L, então quer dizer que o percentual de volume de óleo que vazou foi de quanto? 50%, né? 0,5, 50%. Tá bom? Então olha só que interessante, né? Uma questão como essa, você fala, poxa, como que eu começo a resolver isso? Tem muita informação, tal, que fórmula eu uso, né? A fórmula, na verdade, é a última coisa que tem que pensar aqui, né? Tem que pensar no processo físico da coisa, né? Então, faz o desenho, né? Como nós fizemos ali, tem a ilustração. O que eu tinha no início? A capacitância é tal, né? A capacitância no início. Ah, mas vazou, então como é que fica? Aí a gente já começa a entender, poxa, então eu tinha lá só óleo, agora eu tenho ar e óleo
Então eu tenho dois capacitores, na verdade, associados em paralelo, já me deu uma associação de capacitores ali, onde eu tenho que somar a capacitância, e aí você acabou caindo numa equação de segundo grau, bem interessante, né? Não é tão complicado na hora de você resolver, tá? Só que você precisa de muita calma, muita atenção, né? Lembrar dos conceitos para conseguir sair de um exercício desse, né? Ele não é automático, você bate o olho, eu faço assim. Não, você precisa analisar a situação e para isso tem que ter calma. E é claro, tem que ter estudado bastante, né? Você não sai de um exercício desse, por exemplo, com pouco estudo, com pouco conteúdo com relação a isso, né? Porque você precisa realmente entender o processo para conseguir, então, buscar os caminhos, as saídas aí, né? Isso realmente é física, né? Não é uma mera aplicação de fórmulas, tá legal? Pessoal, então, espero que tenham gostado aí da nossa live, nossa correção de atividades. Nós vamos ficando por aqui. E eu vejo vocês na próxima semana, a semana 15, onde faremos a revisão das últimas 4 semanas de trabalho aqui do SP com você. Fiquem bem. Tchau, pessoal!